Olá, aluno do 7º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Raquel Rezende, sou professora de Geografia. Nossa aula de hoje o tema é Ocupação e Atividades Econômicas, PET 2, Semana 2. Na aula de hoje, nós vamos analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. Exploração econômica do território brasileiro. Então, gente, nós vamos continuar o assunto da aula passada, que a gente falou como que o Brasil, o nosso país, chegou na extensão territorial que ele tem hoje. Então, as atividades econômicas, elas foram muito importantes nessa ocupação desse território. Então, a exploração econômica do território teve grande importância na ocupação realizada pelos colonizadores. Nas primeiras décadas de colonização das terras sul-americanas, os colonos portugueses não encontraram materiais preciosos. Assim, começaram a explorar o pau-brasil ao longo do litoral para comercializar na Europa. Então, gente, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram no litoral do norte do Brasil. E quando eles estavam à procura de mercadorias. Então, quando eles chegaram, eles não encontraram, a princípio, mercadorias. Então, eles começaram, então, a explorar o que tinha no nosso litoral, que era o pau-brasil, para exportar para a Europa. Qual que era a importância do pau-brasil na época? O pau-brasil era uma madeira muito utilizada para a fabricação de móveis e também ele tinha uma coloração avermelhada que era usada para fazer tintas para tingir tecidos e tinta mesmo para escrever. Então, onde que foi ocupado primeiro? Os portugueses, então, eles chegaram e a primeira coisa que eles fizeram foi ocupar o território. Então, eles ocuparam essa faixa litorânea do norte do Brasil, aí, onde que hoje é o Nordeste, e retiraram o pau-brasil. A extração do pau-brasil foi feita principalmente pela mão de obra indígena, dos índios que aqui viviam e que conheciam o território, essa faixa do território. Então, aqui a gente tem uma imagem do pau-brasil, com a cor avermelhada, como eu falei, e ali como que eles utilizavam o pau-brasil para tingir as vestimentas da época. Então, gente, no século XVI, quando os portugueses chegaram, eles não acharam mercadorias que fossem boas para eles comercializarem. Então, só em 1530 que os portugueses começaram mesmo a ocupar o território. Há 30 anos foi só para reconhecer o território. Então, além da exploração do pau-brasil, eles começaram a produzir a cana-de-açúcar. Eles viram que o clima da região, que o solo era propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, eles começaram a produzir a cana-de-açúcar. Então, foi uma atividade, o cultivo da cana foi uma atividade econômica muito importante assim, para a ocupação do território. Então, aqui a gente tem uma imagem do cultivo da cana, que a princípio foi realizada até com mão de obra indígena mesmo e depois passou para mão de obra escrava, dos negros escravos que vinham da África. E onde que eles cultivavam a cana-de-açúcar, eles tinham que construir ali os engenhos para produzir o açúcar para poder exportar para a Europa. Na época, o açúcar era uma mercadoria muito, muito rica e de difícil ascensão. Em 1532 foi fundada então a primeira vila brasileira, que foi a vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. Já no século XVII, então, além da cana-de-açúcar, eles começaram, foi a primeira expansão territorial. Até o século XVI, os portugueses só ocuparam. A partir do século XVII, foi a expansão do território. Não sei se vocês lembram da aula passada, a gente falou muito do Tratado de Tordesilhas, que era uma linha imaginária, que cortava o território do Brasil, e as terras a leste que pertencia a Portugal, e as terras a oeste que pertencia à Espanha. Então, os portugueses, eles
começaram a não obedecer o Tratado de Tordesilhas e expandir o território, né, com atividades econômicas além do Tratado de Tordesilhas, né? Então, eles ocuparam terras que eram aí da Espanha. Então, além da produção da cana-de-açúcar, né, que nessa época, no século XVII, já chegou também na região sudeste, tinha aí a busca das drogas do sertão, né, na região do Amazonas, e a pecuária no interior. Então, aqui a gente vai ter um mapa mostrando aí onde que aconteceu essas atividades, né? No interior, a gente vai ter ali a pecuária, né, que está colorida ali de azul, e onde que está o colorido de preto ali foi a expansão, né? Essa parte, o Tratado de Tordesilhas está ali cortando o território do Brasil, e essa parte, então, já não pertencia a Portugal, mas os portugueses, eles começaram a explorar essa área. E como que era feita a exploração dessa área, né? Através das informações que eles colhiam pelos índios, né? Que os índios que conheciam a região. Então, os índios que tinham as embarcações que eram para ir, que iam nos rios, né? Então, eles chegaram nessa região e tinha muitos produtos, né, extrativistas ali, que eram de importância no comércio, que vai ser o guaraná, a canela, né, o urucum, que são chamadas aí as drogas do sertão. Então, aqui a gente tem a imagem, né, já no século XVII, da expansão aí da cana-de-açúcar, né, as fazendas, as grandes propriedades já de cana-de-açúcar, fazendas grandes, né, com muito movimento, e a pecuária no interior. Né, a pecuária foi responsável aí para expansão do território, principalmente nesse período, principalmente no Nordeste e no Sul. E aqui uma imagem, né, da extração das drogas do sertão lá no Amazonas. Então, a principal mudança ocorrida nesse espaço geográfico no Brasil colônia foi o desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos, né? Que primeiro foram as cidades, as vilas, né? Que surgiram no litoral por causa da cana-de-açúcar. Então, cidades como Recife e Olinda prosperaram muito, né? Porque elas estavam próximas aos portos onde que esse açúcar era levado para a Europa. Já no século XVIII, né, a expansão foi a segunda expansão territorial, né, do Brasil. A expansão da pecuária pelo território, né, passou para, além de só ficar no interior do Nordeste, né, ela foi para outras regiões do território e começou então a exploração do ouro, né, e diamantes, que hoje onde hoje são as Minas Gerais, que foi uma atividade muito importante aí para a época, né, da expansão territorial do Brasil. Então, aqui a gente tem uma imagem da extração do ouro, né, que era uma atividade econômica realizada aí pelos negros escravos, principalmente, né, e que fez com que não só a região das Minas, né, mas isso expandiu para outras regiões, para o Centro-Oeste também, né, a procura desses metais preciosos. Vale lembrar que esse período, século XVIII, né, os países que tinham, era a época do metalismo, né? Os países que tinham mais metais eram os países mais importantes. Então, eles estavam em busca de metais preciosos. Então, isso fez com que os bandeirantes, né, procurassem entrassem para o interior aí do Brasil, desbravando, para procurar esses metais, o ouro e o diamante. Então, aqui a gente tem um mapa da economia, né, colonial do século XVIII, onde que a gente vai ter, continuando, a cana-de-açúcar, né, no litoral do Nordeste, o algodão aí também no Nordeste, a pecuária já espalhada para quase que o território brasileiro todo, o extrativismo, né, principalmente a mineração do ouro na região central do Brasil, as drogas do sertão continua forte aí na região norte, no Amazonas, madeira também continuou, né, na Mata Atlântica, aí, só que já mais ao sul, no sudeste. E outras atividades, né, como a erva mate e o sal. Então, a mineração foi a primeira atividade econômica a promover a ocupação mais intensa no território, estimulando a
fundação de várias cidades, como Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, Mariana e Cuiabá. Então, várias cidades surgiram no período do ouro, né? Em Minas Gerais, a gente tem várias outras cidades, sem ser essas que estão citadas aqui, né? Sabará, Congonhas e outras cidades que representam aí a importância do ciclo do ouro na expansão territorial do Brasil e na economia do Brasil também. O abastecimento das mercadorias para as Minas Gerais, né, para onde que era extraído o ouro, era feito pelos tropeiros, né, que ao longo das rotas percorridas, eles formaram muitos povoados e vilas, que depois se tornaram cidades como Sacramento e Sorocaba. O sul do Brasil, então, ele foi ocupado com a pecuária. E era essa pecuária do sul que abastecia a região das Minas, né? A região das Minas ficou só com a extração do ouro, né? Não produzia outro produto. Então, para trazer o alimento para essas pessoas que trabalhavam com a mineração, vinha lá do sul e vinha através dos tropeiros, né? Das tropas de cavalo, que vinha a carne, que vinha o couro, que vinha outros tipos de alimentos para abastecer essa região. Então, como era uma distância muito longa, eles iam parando e onde que eles paravam, ali aparecia os povoados, que hoje são cidades. A sociedade mineradora era mais urbana do que a sociedade lá da cana-de-açúcar, né, que era mais rural. Então, por conta disso, desenvolveram-se em Minas as manufaturas de tecido, roupa, e o comércio era mais intenso. Então, imagina lá no século XVIII, né, as cidades como Ouro Preto, o movimento que era nessas cidades, né, de comércio, né, já de produtos sendo produzidos para abastecer ali aquela população que vivia ali, né, produtos produzidos manufaturados. No século XIX, então, a gente já teve uma outra expansão, né? Outras atividades importantes aí para a ocupação do território. Desenvolvia-se no território um conjunto de atividades, aí já tinha uma dinâmica muito grande no território, né? Com a produção do café no Sudeste, cacau e algodão no Nordeste, a borracha continuou forte no Amazonas, juntamente com a formação da nação após a independência, essas atividades ampliaram o território brasileiro. Então, foi no século XIX, né, que o território brasileiro tomou as proporções que ele tem hoje, né? Então, aqui a gente tem um mapa mostrando também aí, né, a borracha como uma importante atividade econômica, né, que ajudou aí a ocupar essa região norte, né? Foi criada ali, por exemplo, foi fundada ali a cidade de Manaus, que é uma cidade importante para a região até hoje, né? Foi nessa época do ciclo da borracha. O café na região das Minas, de Minas Gerais, São Paulo, né? O tabaco, algodão, a mineração aí no interior do país, né? A pecuária, cana-de-açúcar, o cacau já aí na Bahia. E o café. O café, então, o ciclo do café teve uma importância muito grande para o Brasil, né? O café, ele foi, primeiro, se expandiu, né, para a região do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E a produção do café foi responsável pelas mudanças econômicas na sociedade brasileira. E a pecuária continuava também como atividade, né, para todas, estimuladas em diversas áreas do país. O café também estimulou o desenvolvimento dos meios de transporte mais eficientes. Como as fazendas de café se expandiu para o interior, era diferente da cana-de-açúcar, que já estava, né, no litoral, as fazendas de café elas ficaram mais afastadas, né, dos portos. E como que eles tinham que levar a produção de café até os portos, então a infraestrutura para isso, né, melhorou muito. Então surgiram as primeiras ferrovias no Brasil, foi por causa do café, foi nessa época por causa para estar levando o café até os portos. No início do século XX, a indústria começou a se expandir, concentrando-se na região sudeste e atraindo pessoas do campo para a cidade. Então, gente, o café também teve uma importância muito grande para a industrialização do Brasil, porque foi através da infraestrutura que o café desenvolveu na região, né, na nossa região, aqui na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais,
que deu a infraestrutura para trazer a indústria. Os barões do café, né, eles enriqueceram muito rapidamente, então eles não ficavam nas fazendas, né, eles eram urbanos, eles viviam nas cidades e com isso eles sentiram necessidades assim de produtos industrializados. Então eles trouxeram as primeiras indústrias para o Brasil. Então aqui, gente, tem uma questão, né, questão do PET, questão 4 da semana 2, que é uma parte de uma música, né, que é um enredo de uma escola de samba, que fala do Brasil colônia, né, das atividades do Brasil colônia. O Brasil deu a cor para tingir de amor nossa folia. Vermelho é vida, é sangue, é coração. Coloriu a história de paixão, de vitória, de vibração. Pintou o manto dos reis. E o encanto chinês, o corante Brasil. A madeira deu tom para a Europa inteira. Né? Então ele está falando aí qual que é a atividade que eles estão falando aqui, né? Está falando da atividade do pau-brasil. Então vem aí a pergunta, né? O período histórico e atividade econômica que foi falado na música, está falando do quê? Do algodão na Primeira Guerra Mundial, da ocupação do interior e da mineração, da ocupação do sul do Brasil e da pecuária, ou do início da colonização do Brasil e do pau-brasil? Né? Então, é do início da colonização do Brasil e do pau-brasil. Está falando das cores, né? Vamos voltar aqui no poema. A gente está falando aqui, né, da cor que é extraída. O vermelho é vida, é o sangue, né, que coloriu a história. Pintou o manto dos reis. Então, a letra D, início da colonização do Brasil e do pau-brasil. Uma curiosidade importante aí para a gente, né, é que o nosso território, o nosso país, ele recebeu o nome de Brasil por causa da extração do pau-brasil, né, que já era uma madeira conhecida e que na nossa região, né, foi muito importante aí na época. Então, gente, na aula de hoje nós vimos as atividades econômicas que influenciaram a ocupação do território brasileiro no século XVI ao século XX. Século XVI foi a extração do pau-brasil e início da cana-de-açúcar. Século XVII já vinha a pecuária, a cana-de-açúcar. Né? No século XVIII, já a mineração do ouro e das pedras preciosas, né, que expandiram o território brasileiro. A extração do ouro no século... Aliás, vamos voltar aqui, né? No século XVIII foi a mineração. No século XIX a gente teve o café, né, como uma importante economia aí para estar formando os centros urbanos, né, a ocupação do território. E a gente falou também sobre a extração do ouro e sua importância na ocupação do território, como que a extração mineral ela foi importante para que o interior do Brasil fosse ocupado nesse período. Né, a gente falou também aí como que o café, né, como atividade que impulsionou a infraestrutura para a indústria. Então, gente, a indústria é uma atividade que ela precisa de uma infraestrutura que o café conseguiu. Então, por isso que hoje a região sudeste ainda é uma região mais industrializada. E isso vem da história da ocupação do Brasil, né? Então, vem lá da época do café, que era a região que tinha mais infraestrutura para o café e que deu essa infraestrutura para a indústria e que trouxe também muita mão de obra do interior, né, para os centros urbanos. Então, foi uma época de muito crescimento urbano, as cidades se expandiram muito, né, porque as indústrias estavam precisando de mão de obra para trabalhar, né, então teve um esvaziamento do campo muito grande para que essas pessoas viessem do campo para a cidade para trabalhar na indústria. E aqui as referências, né, da aula de hoje e obrigada, até a próxima aula.